Bora chegando, bora chegando. Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Toda terça-feira da higienização, para a gente conseguir levantar a régua do nosso ramo e fazer com que a cada dia a gente consiga clientes melhores, serviços melhores para a nossa empresa. Bora, boa noite. Boa noite, boa noite. Fala, Cleiton. Boa noite. Aqui a live é para higienizadores de estofados, tá? É uma live voltada para falar com o nosso público, né? Eu também sou do ramo de higienização de estofados, eu também tenho empresa de higienização de estofados e estamos aqui para contribuir sempre com o nosso ramo, porque conhecimento ele tem que ser passado, não é isso? E um ponto importante, né, é que muitos que entram no ramo acabam saindo da mesma forma que entram vários todo dia, saem vários todos os dias também. Por quê? Porque acaba que eles investem na parte técnica, investem no conhecimento para executar serviços, porém a execução do serviço é a terceira etapa do processo, né? Primeiro a gente precisa captar o cliente, depois vender e em terceira instância executar o serviço. Então a gente acaba focando tanto na parte técnica e esquece que existe alguns pilares que antecedem a execução, tá? E é sobre esses pilares, um desses pilares que a gente vai falar hoje. Semana passada a gente falou um pouco sobre vendas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anúncios online no Facebook Ads. Para quem não sabe, esses anúncios que aparecem tanto no Facebook quanto no Instagram, eles não estão ali por acaso, tá? Ali você clicou em algum conteúdo, ou você assistiu em algum conteúdo, e aí você caiu numa teia de marketing da empresa e começa a receber conteúdos dessa empresa, tá? Então, todo esse trabalho que existe com os anúncios online é fundamental para qualquer negócio, tá? Se quem está no topo investe, porque nós que estamos evoluindo a cada dia não vamos investir também. Temos que investir em captação de clientes e assim nós termos demanda todo dia, serviço todo dia para poder a nossa empresa escalar, tá? Sem investimento não dá. Aguardando só mais um minutinho aqui, 8h05 a gente começa, tá bom? Para quem me acompanha e quem chegou por agora, meu nome é Rafael Melo, eu sou empresário de higienização de estofados, tá? E eu sou especialista em tráfego pago, que são os anúncios online para o ramo de higienização. Então, minhas especializações é marketing e vendas e a cada dia eu vou me aprofundando mais e desenvolvendo estratégias que funcionam para o nosso ramo para poder fazer com que, assim como minha empresa, várias outras também cresçam, né, com essas estratégias validadas, tá? E fazer com que a cada dia a gente cresça no nosso ramo de higienização de estofados, tá bom? Só mais um minutinho aí e vamos lá. Sejam todos bem-vindos que estão chegando na live. Eu coloquei já a live com live para higienizadores, que o papo aqui é para quem já domina a parte técnica e a gente precisa agora ir atrás dos clientes. Na verdade, atrair esses clientes para a nossa empresa, tá bom? Então é isso. 8h05, vamos começar a nossa live sobre anúncios no Facebook Ads. Anúncio no Facebook Ads, tá bom? Então, como eu já falei, né, eu sou o Rafael Melo, sou especialista
em tráfego, marketing e vendas por ramo de higienização de estofados, tá bom? É uma especialização que eu estou sempre me atualizando para poder tanto aplicar na minha empresa, quanto passar esse conteúdo adiante, tá certo? E eu vim falar hoje aqui sobre a importância de você anunciar a sua empresa, tá? Quando a gente entra no ramo de higienização de estofados, a gente vê aquele conteúdo, né? Aprenda a usar a extratora nessa máquina e faturar X valor mensal. E aí muitas vezes criticam, mas será que dá para faturar X valor mensal? Dá. Porém, existem outros pilares que precisam trabalhar de forma conjunta, tá bom? A higienização de estofados não é com um pilar único na parte técnica. Muito pelo contrário, assim como qualquer outra empresa, são vários pilares, desde a gestão, parte técnica, logística, financeiro, tudo isso é um conjunto que faz a empresa andar, tá certo? E se tratando de anúncios, ela faz parte do pilar da captação de clientes, que é o que faz muitos hoje entrar no ramo de higienização de estofados, dominar a parte técnica, ser um excelente técnico em higienização de estofados, porém, com 3, 4, 5 meses, está anunciando, infelizmente, nos grupos que está saindo do ramo e está vendendo tudo porque o mercado está prostituído. Só que o que acontece é que, infelizmente, faltou, às vezes, um pouco mais de, vamos dizer assim, de conhecimento, né? O fator de conhecer que existe, né, um meio de você captar clientes sem ser necessariamente o boca a boca, o panfleto, o cartão de visita, tá certo? Porque vamos lá, você imprime seus cartões, você imprime seus panfletos e aí em cada recepção que você vai, você deixa, cada condomínio que você entra, você deixa e faz com que as pessoas talvez se interessem pelo seu serviço, porque às vezes vê vários panfletos, pega e joga fora, ou né, chega na portaria e pede uma indicação, o porteiro indica, mas por via de regra as pessoas elas não costumam dar tanta atenção assim para um panfleto, né? Às vezes a pessoa pega, recebe, amassa e joga fora. Eu coloco na caixa do correio. Às vezes a pessoa vê no correio, deixa lá, ou já pega e descarta. Talvez, se ela estiver precisando de algum serviço na casa dela, ela veja quais panfletos estão ali, tá? E aí, é água, é gás, é limpeza de sofá, eu estou precisando, tá? Estou dizendo que não é importante, muito pelo contrário, é importante. Você está visível o máximo de vários lugares o tempo inteiro. Só que a grande diferença é que hoje, já tem um certo tempo, a atenção do nosso público-alvo está no celular, está na tela, tá? E a gente precisa estar na tela. A gente precisa fazer que o cliente consuma nosso conteúdo. A gente precisa fazer com que o nosso público-alvo ele preste atenção na nossa empresa, tá? Então, esse é o grande desafio. Captar a atenção do cliente e fazer o trajeto de apenas um conteúdo para um trajeto de conversão, de levar para o seu WhatsApp, tá bom? Então, todo esse processo existe um conhecimento desde a estratégia técnica de apertar os botões e configurar até o que é que você coloca de conteúdo, porque assim como o nosso público-alvo, nossos clientes, nós também temos o mesmo comportamento. Quando algo não é do nosso interesse, a gente sai arrastando. Quando algo retém a nossa atenção, a gente para e assiste. Então, se a gente entende que o nosso cliente também tem esse mesmo comportamento, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ser capaz de fazer com que ele pare e preste atenção no nosso conteúdo e que seja interessante. Então, já vamos aqui para a primeira dica. O nosso conteúdo ele tem que, pelo menos nos 3 primeiros segundos, reter a atenção dela. Tá? Seja por falar uma situação que ela vive, você que é mãe, você que tem pet, se seu filho fez urina no estofado, se seu cachorro urinou estofado, se você é mãe, se você mora em tal lugar, se seus estofados são de bom gosto, assim como você, aí a pessoa, nossa,
Eu sou uma pessoa de bom gosto, vou continuar aqui nesse conteúdo. Então, existem formas de você estar aprendendo o cliente, né, o futuro cliente, na verdade, no seu conteúdo através de um conteúdo bem feito. Tá? E todo esse trabalho, né, ele precisa ser bem elaborado. Não adianta você querer atrair o seu cliente com algo que não é do dia a dia dele. Tá? Por exemplo, você chegar lá e colocar um sofá podrão saindo daquele vídeo que a gente julga satisfatório, só que a realidade de quem não tem um sofá daquele jeito não impacta. Então já vai arrastando para cima porque não é a realidade dele. Da mesma forma que você coloca um sofá super sofisticado para anunciar, e aí quem tem sofá podrão e não é daquela realidade vai pensar logo, é caro, já vai arrastando também. Então, o criativo, né, como é chamado, o vídeo ou a imagem que a gente coloca para anunciar, é de suma importância para aquilo que a gente quer atrair, tá certo? Então, vamos lá. Isso aqui é só uma dica, né, sobre o que a gente precisa aprimorar nos nossos conteúdos antes de anunciar, porque os anúncios são potencializadores do que a gente quer entregar para os nossos leads. Leads são futuros clientes, porque cliente é quem fechou com a gente, tá bom? Então, a grande importância dos anúncios é você conhecer o seu público-alvo. Ah, Rafael, meu público-alvo são mulheres que são mães, pode ser também mãe de pet e que moram em uma região. Tá, então vamos lá. A gente consegue segmentar isso dentro da plataforma de anúncios. A gente consegue colocar lá para o nosso anúncio aparecer para quem são mães, para quem tem filhos, para quem tem interesses por pet. E aí a gente bota um anúncio para poder veicular. O nosso anúncio tem que ter essa linguagem também no que a gente vai passar para eles. Senão, a pessoa não vai ficar no conteúdo. Não é a realidade deles, não é o cenário que conecta com eles, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso segundo ponto, tá certo? Quando você identifica o seu público-alvo, você tem que ir na dor do cliente, tá? Quem é que tem pet? Quais são as preocupações? Número 1, urinal estofado, tá? Número 2, pelos. Número 3, você tem ali as marcas de patinha no estofado, que acabam prejudicando a estética perfeita do sofá. Então são argumentos que você consegue colocar no seu conteúdo para poder você atrair o público de quem tem pet em casa. Tá? Tem filhos. É comendo no estofado, é sujando o sofá, é urinando o colchão. Tá? Então a gente tem que identificar as dores dos nossos clientes para ofertar a solução da real necessidade pelos quais seriam interessantes para eles. Lembrando que quando se trata de Facebook e Instagram, a gente precisa entregar uma apresentação da nossa empresa, porque a gente está apresentando o serviço para eles. Tá? Diferentemente de outras plataformas que a pessoa já pesquisa, né, pelo serviço. No Facebook, Instagram, nós estamos apresentando um serviço para ela. Então tem que ser um conteúdo de qualidade e que conecte com cada tipo de persona, cada tipo de perfil de cliente que a gente quer atender, tá bom? E se tratando de segmentações, né, a gente consegue segmentar a idade, o sexo, a gente consegue segmentar a localização, a gente consegue segmentar os interesses. Por exemplo, idade. Não vale a pena, por exemplo, anunciar no nosso ramo de higienização de estofados para pessoas de 18 a 25 anos, 18 a 24 anos. Não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque esse público, eles não consomem o nosso serviço. Então vem mais um alerta de que a gente tem que conhecer o nosso público. Tá? Então, não faz sentido deixar anúncio rodando para pessoas de 18 a 24 anos. Por quê? Porque eles não contratam nosso serviço, eles só sujam.
né? E muitos não têm nem autonomia para poder definir a contratação de um serviço. Então, quando você for anunciar, é importante que esse público 18 a 24 não esteja incluso, tá bom? Tá? E nem acima de 60 anos. Pode contratar? Podem dominar as ferramentas digitais? Podem, mas não é regra. A gente tem que anunciar para o que é mais provável. Tá? A gente tem que anunciar porque é mais certo. O que é o mais certo, Rafael? Estatisticamente, quem mais contrata serviço está entre 28 e 55 anos, mais ou menos. Então, para que eu vou anunciar acima de 65? Não faz sentido. Tá? A gente tem que anunciar para o que mais acontece. Tá? Pega o perfil da sua empresa, dos seus clientes, vê qual é o perfil de idade. É para eles que você vai anunciar. Tá certo? Anunciou fora disso, você está gastando dinheiro. E a plataforma consome, sem perdão, o seu dinheiro. Tá bom? O papel dela é entregar. Se vai converter ou não, não é com ela. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Se tratando de sexo masculino e feminino. Se tratando de limpeza de sofá, limpeza de estofados apenas, no Facebook, Instagram, a maioria, eu acredito que a maioria dos clientes das empresas são mulheres. Pelo menos são as mulheres que buscam. Pode o marido pagar, mas são as mulheres que buscam esse serviço. E elas convencem o marido, tá? Então, a depender do público, é interessante você anunciar apenas para mulheres. Tá certo? E com relação à localização, eu não aconselho você de cara pegar e colocar apenas um público muito restrito, só um condomínio, só 3 condomínios, que o público vai ficar muito pequeno. Quanto menor o público, mais caro é para anunciar. Então, se você conseguir pegar uma área maior da região que você atende, eu atendo 15 km da minha residência, eu atendo 20 km da minha residência, o raio, tá? Então, se você conseguir fazer isso e ir enxugando para onde você quer atender, top, tá? Mas de cara, uma conta que não tem histórico de anúncios, começar já anunciando só para alguns pontos específicos, primeiro, o público vai ser pequeno e juntando com as segmentações, vai ficar caro anunciar. Uma mensagem para você vai sair pelo menos 14, 15, 20 reais. Para a pessoa te chamar no WhatsApp, quanto mais fechar serviço. Tá? Então tem que valer muito a pena esses contatos para poder você anunciar pagando isso numa mensagem. Tá bom? Então essas são as principais segmentações que a gente começa tendo, que é a idade, gênero, localização, tá? E os interesses das pessoas. Tá? Todo esse trabalho a gente segmenta para anunciar. Olha que coisa interessante, né? A gente vai aparecer na tela desse público. Nós vamos aparecer na tela de mulheres que são mães, que têm interesse por pet, que moram naquela localização. Então, a gente paga ao Facebook, Instagram, para poder aparecer na tela deles. Olha que coisa. Então, é muito comum hoje, algumas empresas ainda... eu estava conversando com um amigo de Recife, e aí ele recebeu a oportunidade de aparecer em vários restaurantes, né, com aquelas televisões e tal. E aí eu falei com ele, cara, que bacana. Você vai estar pagando por isso? Aí ele, né, conversou que foi uma proposta interessante que ia sair a custo zero para ele. E aí ele falou, Rafa, como não existe um custo envolvido, eu topei. Mas eu sei que a atenção não está na televisão. Está no prato e no celular. Então, se você observar, para e observa, onde está a atenção das pessoas? Está no celular. A cada 3 postagens, uma é anúncio. A cada 3 postagens, um é anúncio. A cada 3 stories, 1 ou 2 são anúncios. Então, por que não está lá? Né? Por que não anunciar? E não é anunciar para todo mundo, é anunciar para quem são possíveis interessados no seu serviço. Então, isso muda totalmente o cenário de anunciar. Panfleto, você não sabe quem é aquela pessoa ali, né? Você sai entregando. Anúncio não, anúncio ele vai certeiro. Ele tenta acertar o máximo no perfil que a gente quer alcançar, tá bom?
E nessa jornada existem diversas estratégias dentro dos anúncios online, se tratando de Facebook e Instagram, que é o tema de hoje, tá bom? Onde a gente consegue fazer uma panfletagem na nossa cidade. Como assim, Rafa, uma panfletagem? Exato. Quando você panfleta, você sai entregando para todo mundo. A gente aqui consegue fazer da mesma forma. E consegue escolher quantas vezes a gente vai aparecer por dia para aquela pessoa. Que legal, a gente pode escolher aparecer 3 vezes por dia. Então a pessoa vai ver o nosso conteúdo 3 vezes por dia. Ó. Já viu aqueles lembretes? Live hoje, tal horário. Live hoje, tal horário. Compre o produto, tal horário. Compre o produto que lançou. Compre o produto que lançou. Quando você vê 3, 4 vezes no mesmo dia, essa estratégia pode ser aplicada para você também. E você faz isso com a sua empresa. Entendeu? Imagine você aparecer para a mesma pessoa 3 vezes por dia. A pessoa vai encher de ver você. E aí chega uma hora que ela acaba conhecendo você por osmose. Quando vê, falou de limpeza, falou o nome da sua empresa. Tá? Existem estratégias também que é só para a pessoa conhecer o serviço. Pô, Rafa, mas só para conhecer o serviço, por que usar essa estratégia? Porque no nosso ramo é comum ainda muitas pessoas não conhecerem como funciona o nosso serviço de higienização de estofados. Não conhecer sobre os produtos, sobre técnicas, sobre secagem, né? Sobre os benefícios, né? Sobre as proteções dos estofados. Então, como é comum ainda muitas pessoas não conhecerem, você pode fazer um conteúdo de instrução e entregar para as pessoas. Esse conteúdo, ele de imediato não é focado em vendas, é focado em aquecimento do público. Ou seja, você tem um funil de vendas, né? Onde quem está no topo do funil é um público frio, um público que não conhece sobre higienização de estofados, ou se conhece, nunca contratou, e você está anunciando para modo geral. E o que acontece? Quando você faz essa estratégia, você consegue definir e transformar em um grupo pessoas que assistiram apenas 75% para cima. Ou seja, quem chegou até do meio para o final do seu conteúdo, 50% para cima, 75% para cima, foram pessoas interessadas. Então a gente consegue fazer um público de pessoas que começaram a se interessar pelo conteúdo que você entrega. Ó, que demais, né? Então, você começa a ter um público ali que passou pela uma etapa de aquecimento. Na próxima, aí você pega esse público e agora entrega um novo conteúdo. Só que um conteúdo de sofá, por exemplo. Aí entrega um outro conteúdo de colchão. E a pessoa continua assistindo o seu conteúdo. Quem passou de 75% entra em outro grupo. E aí você vai tendo um público que começou a receber vários conteúdos seus e começa a ter conhecimento sobre o serviço. Primeiro, que já conhecem o que é um serviço de qualidade. E ainda por cima, você pode fazer uma oferta direta para eles. O que é uma oferta direta? Uma oferta direta é você pegar um conteúdo, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, e ofertar só para quem assistiu 50% a 75% dos vídeos. Ou seja, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É para quem passou pelo seu funil de aquecimento, quem não entendia nada de higienização e que passou a conhecer sobre como funciona o serviço, quais os benefícios, como é realizado em sofá, como é realizado o colchão, e você fez uma oferta irresistível, com um parcelamento interessante, com um bônus ou com um preço interessante também para esse público, tá? Então assim, não é para todo mundo, é para quem passou pela sua jornada de aquecimento, tá bom? Então, toda a nossa estratégia, ela sempre tem que ser voltada para poder a gente transformar um público frio num público comprador, entendeu? Para verbas baixas, a gente tem que anunciar para público frio, não dá para poder você montar essas estratégias consistentemente, porque você precisa ter giro. Mas quando você tem uma verba maior para anunciar, você consegue ter estratégias na sua empresa. Boa noite, Melk. Obrigado pela presença. Tá bom? E a gente precisa fazer todo esse trabalho, tá? Na nossa empresa. Um outro detalhe importante é que os nossos anúncios, eles se tratando de atrair para o WhatsApp, eles não podem ser só um vídeo. Eles não podem ser só um vídeo. Ah, um vídeo do serviço.
Não, a pessoa vai ver um vídeo, vai achar legal e vai arrastar para o próximo. Os vídeos ele tem que passar um sentido de venda, tá? Então, você tem que passar para o cliente que ali é uma venda de serviço. Não é só um vídeo satisfatório de limpeza. Não é um vídeo de organização e serviço que a pessoa contratou. Não. Tem que passar, né, um sentido de venda. Nem que seja na legenda, na narração, né? Você fez a locução e falou para a pessoa chamar no WhatsApp. Você falou uma CTA, né, que é uma chamada para ação, call to action, para a pessoa clicar no botão. Você tem que dar esse comando. São gatilhos mentais e a pessoa chamar você, tá? Então, não basta ser só um vídeo legal. Ah, esse vídeo parece legal, tal. Tem CTA no final? No meio? No final? Se não tem, precisa ter. Porque as pessoas podem só ver o seu conteúdo e não chamar você para poder fazer o serviço. Beleza? E aqui a gente está abordando alguns tópicos que são fundamentais tanto na criação dos conteúdos para anunciar, quanto estratégias prováveis que fazem a sua empresa melhorar o desempenho. Perfeito? Deixa eu só ver aqui a anotação que eu fiz. Perfeito. E o que acontece? Quando a gente começa a anunciar, a gente está gastando, a gente está investindo dinheiro, né? A gente está gastando, a gente está investindo. A plataforma, ela precisa do dinheiro para poder veicular os seus anúncios. Hoje, o menor valor mínimo é $1, tá? Porém, não é interessante se anunciar com esse valor, a não ser que você só tenha isso. Tá bom? Mas, o menor valor, hoje, para você começar a anunciar, é $1, que é em torno de R$6, 5 e fração. Perfeito? Então, quando você começa a anunciar, você começa a ver que os orçamentos que chegam para você começam a registrar um custo, que é o custo por mensagens. Esse custo por mensagens é a métrica principal, é a informação principal que chega para você, tá? Dentro da plataforma de anúncios, vai ter lá o custo por mensagem. E esse custo por mensagem, você tem que levar em consideração e avaliar a taxa de conversão que você tem dela. Cada 10 mensagens eu fecho 3. Pô, legal. Então, se eu quero ter 20, se eu quero ter 6 fechamentos, eu tenho que ter 20 mensagens. E quanto é uma mensagem? Entendeu? Então você tem que fazer um cálculozinho para entender quanto está saindo cada mensagem e com quantas mensagens você fecha um orçamento. Porque se você não registra isso, você acaba pagando caro demais e não fecha serviço. Então aquele público que os seus anúncios estão alcançando talvez não estejam qualificados, seja pelas suas segmentações ou pelo criativo, porque às vezes você quer atrair um público top, mas o seu criativo não está top, tá? Então precisa ser avaliado isso, para poder você ter cada vez mais desempenho com os seus anúncios. Perfeito? E no tráfego pago, que são os anúncios online, tudo é teste, tudo é válido testar. Por exemplo, você pegou um vídeo, elaborou, narrou, colocou legenda, botou música, botou CTA no final, que é a chamada para ação, colocou para veicular o anúncio e não rodou 2 dias, não trouxe uma mensagem. Caramba, esse vídeo estava top, mas o cliente não enxergou dessa forma. E o que é que você faz? Você tem que colocar pelo menos 3 anúncios para rodar ao mesmo tempo. Pelo menos. Por quê? Ou os 3 desempenham bem e dividem a verba, ou os 3, 1 ou 2 começam a se destacar mais e puxar a verba para ele. Consequência disso, você começa a ter criativos, né, que são imagens ou vídeos, que performam melhor. E aí, aquele que não está performando, que é entregar mensagens para você, você pausa e coloca outro. Tem que ter sempre 3 ali, pelo menos rodando nos seus anúncios, para fazer com que você tenha essa diversidade de serviços. Por exemplo, você pode colocar um conjunto só com sofá, um conjunto só com colchão, um com tapete, um com impermeabilização, ou botar tudo junto e ver qual serviço está atraindo mais, tá? Então você precisa ter, né, esse bastidor de criativos, que é imagens ou vídeos, para poder você testar, né, rigorosamente os seus anúncios. Porque os anúncios, que são as imagens
vídeos que aparecem, elas têm validade, tá? Por incrível que pareça. Porque chega uma hora que todo mundo já viu. Quando todo mundo já viu, fica chato, o cara só arrasta para cima. Nem olha, esse anúncio de novo, tira. Então, tem informações dentro da plataforma de anúncio que mostra quantas vezes aquela população já viu. Às vezes tá lá, todo mundo já viu 3 vezes. Você acha que está tendo mais interesse ainda por esse vídeo? Não. Aí você ou aumenta o público ou você troca o conteúdo. Tá? Então tem que ter todos esses cuidados quando a gente vai anunciar. E todos esses anúncios é tudo feito dentro da plataforma do Facebook e Instagram. Lá dentro a gente consegue escolher. A gente vai aparecer no Face, no Insta ou nos dois ao mesmo tempo. Então é tudo dentro do Facebook Ads que chama, tá? Tá, a gente vai aparecer só no feed, nos stories, ou nos reels, ou nos 3 ao mesmo tempo. A gente consegue anunciar ou um, ou outro, ou nos 3 ao mesmo tempo. Então, lá dentro a gente consegue escolher diversas estratégias para estar anunciando, tá bom? E faz com que as empresas virem a chave, porque você passa a estar presente onde está a atenção do cliente. Né? E acredite, as redes sociais sabem muito mais das próprias pessoas do que elas mesmas. Então, a pessoa ela é alcançada pelo algoritmo no Facebook e Instagram, e ele identifica que é um perfil ideal e mostra o nosso anúncio. Chave para poder você começar a ter mais faturamento na sua empresa. Lógico, requer investimento. Seria o mesmo de início se você fizesse uma impressão de panfletos, né? Em vez de você pegar esse milheiro de panfletos, você investir em anúncios digitais. Em vez de ser físico, digital. Ah, quanto é o milheiro? X valor. Pronto, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em anúncio online. E comparar. O que é que vai trazer mais resultado com você? Você pegar numa rua movimentada e sair entregando, ou se você fazer um anúncio para aquela região, né, para aquele raio da sua cidade e colocar o valor diário lá. E aí você vai ver que pessoas interessadas vão chegar para poder buscar o seu contato no WhatsApp. Já eu respondo a Guiar Estética. Tá? E sobre anúncios no Facebook, é isso que eu tenho para passar para vocês. É uma plataforma maravilhosa para anunciar. Tem que ter estratégia. Não é só chegar ali e achar que vai dar certo. Primeiro, todas as campanhas começam erradas. Elas precisam de ajustes. Só que quando a gente tem orientação, a gente já começa errando o mínimo possível. Tá bom? E para deixar vocês cientes, Facebook tem resultado também. Tá certo? Não, porque aqui só funciona Instagram, no Facebook só vem público ruim. É muito regional, precisa testar. Quer uma dica? Começa testando no 2. E dentro da plataforma você consegue ver se está vindo mais do Face ou do Insta. Então você consegue eliminar o que não traz retorno e deixar o que traz retorno para sua empresa, tá bom? Outro detalhe, todas as informações estão dentro da plataforma de anúncios. No próprio Facebook ADS. Lá dentro, você consegue ver quem é que está vindo mais. Mulheres ou homens? Com certeza mulheres. Quem está vindo mais? Qual a faixa etária de idade? Você consegue ver a faixa etária de idade que está vindo mais. E aí você vai filtrando e enxugando os seus anúncios. Tá bom? Anunciar é fundamental para empresas que querem se manter no topo ou escalar. E se fosse assim, os grandes, por já serem grandes, não anunciariam, quanto mais nós que não estamos no topo desses faturamentos, a gente realmente precisa anunciar, tá bom? Eu vou responder a pergunta aqui do Aguiar Estética. Boa noite, como fazer quando sua conta está bloqueada e não conseguir anunciar no Zap e ADS? Sua conta do Facebook? Sua conta do Facebook, se sua conta está bloqueada, deu ruim. Você precisa criar um perfil novo para tentar puxar a administração da página e talvez conseguir anunciar. Se não, você cria uma página nova, cria um perfil novo, usa ele com comportamento humano pelo menos 15 dias e depois
você criar conta de anúncio, senão você toma bloqueio novamente. Salve, salve, boa noite, George. Tamo junto. Side Clean, grato pelas dicas. Eu já anuncio e com essas dicas vou fazer uns ajustes aqui. Exatamente. Side Clean. Os anúncios, eles precisam de ajuste o tempo inteiro, tá? Não dá para você passar 3 dias sem dar uma olhadinha, nem que seja pelo celular, pelo aplicativo remoto lá do celular, e ver se está tudo ok, né? Você não pode acomodar porque você está recebendo orçamento todo dia e achar que não pode ser melhor. Você sempre tem que estar produzindo conteúdo. Um conteúdo parou de performar, você substitui ou testa um público novo, tá? Pô, um público de pet não está dando bom. Vou usar um público de saúde, vou buscar um público de bom gosto. Eu vou testar um público de alguma marca que as pessoas gostam, tá? Ou eu vou melhorar o nível do meu vídeo, o nível da minha imagem, né? Eu vou pegar um ambiente melhor, vou pegar um cenário melhor, vou pegar um sofá melhor, tá? Onde tenha um cenário que conecte com o público que eu quero atender. Isso faz toda a diferença. Entendeu? Salve, Gilave Oficial. Bacana, cara. Bom te ver aqui. Tamo junto. Side Clean. Beleza, meu bom. Obrigado pela participação, tá? Qualquer dúvida, pode deixar aqui que eu vou responder, tá bom? E após a live, eu vou só baixar ela e vou postar o replay. Aqui tem várias dicas valiosas, tá? E aqui, gente, é de higienizador de estofados, que é especialista em marketing por ramo de higienização e que anuncia todo dia. Eu faço anúncio para empresas de vários lugares do Brasil, tá? Aqui no Nordeste, várias cidades, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Florianópolis, Joinville, Minas Gerais, várias cidades que eu não estou lembrando o nome agora aqui, Espírito Santo, Foz do Iguaçu, recentemente até postei com relação ao depoimento da empresa lá de Foz do Iguaçu, que com 17 dias de anúncio já tinha faturado mais de 10 mil reais, né? E assim, Salvador, eu anuncio para cidade, para empresas aqui de Salvador, que são concorrentes minhas, eu também faço anúncio para eles. Fortaleza, Recife. Então, assim, são empresas que entregam o resultado para eles. E assim eu vou pegando experiência de cada comportamento da região, tá? E essa experiência faz com que eu consiga passar isso para vocês também, tá bom? Impulsionar no Instagram. Impulsionar no Instagram é uma ferramenta que ela é muito boa para seguidor. Lá tem a opção de mensagem? Tem. Só que ela é muito eficiente para você ganhar seguidor. Então, se o seu objetivo é ganhar seguidor, use impulsionar. É a melhor coisa que existe. Mas, se tratando de anúncios para conversão e vendas no WhatsApp, é melhor pelo gerenciador de anúncios, tá bom? Sérgio Santos, nos criativos. Então, criativos é um desafio, né? É um desafio porque você tem que gravar os conteúdos. Ah, eu trabalho sozinho. Leva o tripé. Leva o tripé, grava, né, sempre na vertical. Bota o tripé lá e grava você executando. Grava as etapas, grava o cenário, né? Pede autorização, claro, tá? E faz um trabalho desse. Depois joga no CapCut e edita. Você corta os pedaços, usa as transições, os efeitos, faz uma narrativa e busca, através da locução e do conteúdo que está girando, entender o que é que atrai o público que você quer atender, tá? Isso é o principal, assim, para poder a gente conseguir ter criativos bons. Mas criar criativos é sempre um desafio. Ah, Rafa, eu trabalho sozinho, mas o cenário é interessante. Nesse dia, paga um auxiliar
pede para ele gravar você executando, grava ele também, né? Pede para ele gravar. Se você quiser aparecer, pede para ele te gravar e aí você, né? Não basta focar só não precisa focar só na parte técnica, tá? Foca no bem-estar, foca no ambiente, numa peça, num quadro atrás do sofá, tá? Num detalhe no ambiente do cliente que conecte com outras pessoas que sejam desse perfil e com certeza vai conectar. Beleza, Sérgio? E é isso, gente. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas depois da live, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, lança para mim lá na caixinha de perguntas que eu respondo a todos vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. Agradeço imensamente. Toda terça-feira a gente vai estar aqui falando de papo de higienização de estofados, marketing, vendas, pós-vendas, fidelização, indicação, algumas estratégias para poder você ter ideias para aplicar na sua empresa, para poder você conseguir aumentar. Opa, Juliano, perdão, acho que passou aqui e eu não vi. Para você estar implementando na sua empresa. Juliano, você pode mandar de novo? Ah, apareceu aqui. R$50 por dia está um bom valor para anunciar ou seria muita coisa? Então, o Juliano perguntou a respeito do valor diário para começar anunciando. Ele perguntou sobre R$50, se é muita coisa. Então, eu aconselharia primeiro a gente descobrir o criativo campeão, tá? Então, você poderia começar com R$25, tá bom? Para descobrir o criativo campeão. E aí, quando esse criativo converte, está vendo um público bom. Pronto, agora eu vou aumentar o meu valor diário. Entendeu? Então, quando você faz isso, você já tem uma estimativa do que esperar desse criativo e sua performance, do público que você está alcançando, tá bom? Então, fazendo esse trabalho de cara com R$50, é ruim? Não. É prejudicial? Também não. Você só vai descobrir mais rápido. Porém, para descobrir com esse valor, eu acho que você pode estar gastando um pouco mais no início. Então, coloca R$20 diários, R$25 diários, vê qual criativo vai performar melhor e vê o público que está atraindo. Eu consegui conversão, por exemplo, a R$5, veio 5 mensagens, R$25 por dia. Beleza, essas 5 mensagens veio de um público que você queria alcançar, veio um público legal, dava para fechar? Dava, era um público ok, que dava para fechar. Se fechou ou não, é um detalhe no pitch de vendas, mas dava para fechar. Era um público interessante que de 5, 4 dava para fechar tranquilamente. Beleza, pronto, achou o criativo campeão? Aí você escala ele, aumenta o valor nele, tá bom? E com R$50 diários você consegue fazer outras estratégias. Você consegue, por exemplo, fazer aquele funil que eu falei mais cedo, né? Passar um conteúdo de aquecimento e depois você fazer a oferta para esse público que foi criado, de quem assistiu 50%, 75% do seu vídeo, tá bom? Então, é isso, Juliano. Espero ter ajudado, tá? Com essa dica aí para você. Beleza? E é isso, galera. Muito obrigado quem participou. Qualquer dúvida, deixa aqui eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Deixa sua dúvida aqui, que eu vou estar sanando todo mundo que deixar aqui o comentário. Beleza? Muito obrigado. Terça que vem tem mais. Terça que vem a gente vai falar sobre tráfego no Google ADS, que é a ferramenta do Google. Aqueles 3 a 4 patrocinados que aparecem antes dos Maps do Google Meu Negócio, beleza? Então, muito obrigado quem compareceu e até terça-feira que vem. Um abraço.